São os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos já fazer menção da palavra do Senhor. Glorificado, exaltado teu nome, meu Deus. Aleluia. Que se encontra em Lamentações, capítulo 3, o versículo 21, 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Aleluia. Irmãos, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Amém. Irmãos, pode tomar assento. Aleluia. Meus irmãos, muito temos que agradecer a Deus e sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Olhando e meditando no livro de Lamentações, o qual é um livro não muito alegre, pelo fato de Jeremias expressar o seu sentimento de tristeza e seu coração totalmente abatido pelo cenário em que Israel se encontrava, e ele naquele tempo, como profeta, como porta-voz do Senhor, de muito por intermédio dele, o Senhor exortar, o Senhor corrigir, o Senhor falar, o Senhor como um pai aconselhar e corrigir Israel. Israel não dava ouvido à voz do Senhor de fato, virava as costas para Deus mediante a sua palavra, mediante as suas exortações, e de fato Israel chega a um ponto em que é necessário o Senhor como um pai os corrigir de uma forma que Israel não esperava, ou seja, de pouco certo em um período de tempo levar e permitir Israel ser levada a cativeiro por 70 anos pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, e isso permitiu o Senhor que Israel, por esse rei, seja saqueada, seja oprimida, seja escrava por um período de 70 anos. Isso não para o mal de Israel, porque os pensamentos de Deus, e assim como diz em Jeremias, os pensamentos de Deus para o povo de Israel eram pensamentos bons, pensamentos de paz. Isso para que esse cativeiro servisse de uma lição, de uma reflexão, para que Israel retornasse para Deus. Por quê? Porque Israel estava se idolatrando a outros deuses, a deuses Baalim, até mesmo oferecendo seus filhos em sacrifício a Deus Maloque, para que assim, em troca disso, recebesse bênçãos e prosperidade. Isso foi abominável aos olhos do Senhor, porque sabemos que só existe um Deus verdadeiro. E o Senhor queria esse reconhecimento da parte de Israel, que eles reconhecessem como o único e verdadeiro Deus das nossas vidas, pois de fato foi Deus que os libertou do Egito, da escravidão. Ele lhes destinou uma terra que manasse leite e mel, mas no intervalo, no período desse trajeto dessa terra prometida, Israel se volta para outros deuses, ou seja, se afasta daquele que os libertou. Santo Deus da glória. E em Lamentações, Jeremias ele expressa o seu sentimento de tristeza ao ver o povo nessa situação de cativeiro, de ver se o povo vendo o povo oprimido, aonde também Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi destruído, e até mesmo antes de acontecer o Senhor já tinha, por intermédio de Jeremias, falado com o povo que iria acontecer o cativeiro, que o templo seria destruído, que Jerusalém seria saqueada, mas o povo não deram ouvido. E quando Jeremias foi falar, o povo foi contra Jeremias. Era um povo totalmente rebelde. E o Senhor permite que a alegria, o Senhor permite que as harpas
instrumentos, o lugar da adoração cessasse em Jerusalém. E em lugar de alegria viesse agora a tristeza, viesse agora a desolação, viesse agora a destruição. Mas da mesma forma que o Senhor prometeu o cativeiro, isso cumpriu, e Israel viveu o cativeiro realmente 70 anos. O Senhor disse que ao fim dos 70 anos restauraria Israel novamente, traria de volta para o seu lugar. E Deus fez isso, restaurou, mas primeiro Israel teve que passar uma lição para aprender com o filho, né? Para se entrar em conserto com Deus. E Jeremias, em Lamentações, ele expressa seu sentimento de tristeza ao ver esse cenário de Israel nessa situação, porque era algo, eu acredito, que ele não queria que Israel vivesse naquela situação ali, sendo oprimida pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, aonde ali eles estavam submissos às ordens, às ordenanças do rei. E eles foram oprimidos por esse tempo. Só que Lamentações traz para nós uma lição muito grande, posso dizer, um lembrete. Quem aqui nunca fez um lembrete na vida? Lembrete é aquela anotação que você não pode esquecer. Temos, por exemplo, nós que somos donas de casa, quando vamos fazer as compras, a gente sempre faz anotações daquilo que falta na nossa casa para a gente não esquecer na hora da compra. E Lamentações, aqui no capítulo 3, o versículo 21 ao 23, onde nós lemos, traz para nós uma lição de que nós não podemos se esquecer das misericórdias de Deus. E eu acho lindo porque Jeremias, mesmo no seu estado, se você na sua casa for ler o livro de Lamentações, você vai entender o estado da alma de Jeremias. Ele expressa o seu sentimento interior, como a sua alma estava tão abatida. Só que por um momento ele para, e no versículo 21 ele traz a memória. E quando ele traz as memórias, a sua memória, que é as misericórdias do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Em seu coração desperta uma esperança de que a cada manhã é uma nova oportunidade. Jesus, aleluia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E diante da situação em que Israel se encontrava, Jeremias como líder, ele se lembra das misericórdias do Senhor, que novas são cada manhã. Quando a gente fala de novo, a gente está falando de uma nova chance, de uma nova oportunidade, de um novo que a gente pode fazer, de um novo que a gente não fez ontem, de algo diferente que a gente não fez ontem. A cada manhã temos a oportunidade. Então Israel, ele olha para o cenário de Israel, ele diz: Israel, ainda há esperança. Por causa de quê? Por causa das misericórdias de Deus, que duram para sempre. O Salmo 124 diz: ora, diga a Israel, ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor, os seus inimigos já tinham engolido vivo. Ora, diga a Israel, ora, olhamos para a história de Israel e vemos o tanto que Israel desobedeceu a Deus, e em meio a isso as misericórdias de Deus prevaleceu sobre a vida de Israel. Por isso que eles continuavam, por causa das misericórdias de Deus. Se não fosse isso, nas guerras que Israel enfrentou, eles já teriam sido consumidos. Mas por causa das misericórdias de Deus, Deus não permitiu que Israel fosse consumido pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Aleluia. Deus grande, aleluia. Misericórdia, bondade, benignidade, amor, piedade, compaixão, graça, favor e merecido. Aleluia. Israel não merecia
merecia, mas por causa das misericórdias do Senhor, eles alcançaram benevolência da parte de Deus, eles alcançaram graça, favor da parte de Deus. Olhamos para o cenário de Israel e por mais que não vivíamos naquela época, mas trazendo para os nossos dias atuais, ora, onde nós estávamos? Na escravidão do pecado. Ora, onde nós estávamos? Nas garras de Satanás. Ora, onde nós estávamos presos em nossos desejos, prazeres e vontades, que de nós mesmos e não para os nossos méritos não conseguíamos sair de lá, mas pela graça de Cristo e misericórdia da parte de Deus, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, por amor à humanidade, para salvar, para despedaçar as algemas do pecado, para tirar do lamaçal do pecado, que de muito o homem tentava, mas escorregava, caía de novo. Ora, de muito o homem tentava se levantar, escorregava, mas caía de novo. E o Senhor olha para a humanidade: vocês não conseguem, mas pela minha graça vocês conseguem. Ele é Deus que salva, Ele é Deus que perdoa por causa das suas misericórdias. E de muitos irmãos que nós, como lembrete, não podemos esquecer da misericórdia de Deus em favor dele para as nossas vidas. Porque a cada manhã, não só para nós que já aceitamos a Cristo, mas para aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, para aqueles que ainda estão endurecidos seus corações, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, novas são cada manhã. E toda vez que Deus der uma oportunidade para o homem povoar a terra, ao respirar o fôlego de vida, ao Senhor dizendo: as minhas misericórdias ainda são sobre ti, para arrependimento, para salvação, para restauração, para libertação, para santificação. O novo de Deus a cada manhã se renova sobre aqueles que se levantam, que o Senhor desperta todas as manhãs. Glória a Jesus. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Santo é teu nome, Jesus. Porque assim como os inimigos de Israel, os reis que tentavam saquear, que tentavam destruir Jerusalém, o povo de Israel, existe também um adversário das nossas vidas, que anda rugindo, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas é pelas misericórdias de Deus que o Senhor não permite que somos consumidos por Ele. Pelas misericórdias do Senhor é que o Senhor nos guarda, é que o Senhor nos livra, é que o amor dele está sobre nós, a bondade deles está sobre nós. E o Senhor fez isso para com Israel. Vamos no Salmo 136, que foi uma referência que o Senhor colocou no meu coração, que fala também das misericórdias do Senhor. Se formos analisarmos o Salmo 136, eu vou ler um versículo. O primeiro versículo diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia, Deus. E se os irmãos analisarem essa frase, porque a sua benignidade é para sempre, ela se repete várias e várias vezes no final da primeira frase, da parte A do versículo. O Salmo 136, ele é um cântico de graças. E por mais que a gente ache repetitivo essa frase, porque a sua benignidade é para sempre, é para que nós não se esqueça das misericórdias do Senhor. Na King James,
não está porque a sua benignidade é para sempre, está, pois a sua misericórdia dura para sempre, na King James. Que as misericórdias de Deus, ela é inesgotável, para sempre, não tem fim. É, Jesus. E aqui é como se fosse um coro, onde a primeira parte de um versículo é como se a mãe solasse e o resto dizesse, porque a sua benignidade dura para sempre. Alguém repetia a primeira frase e como em um coro o restante dizia, porque a sua benignidade dura para sempre. É um cântico de ação de graça entoado a Deus de reconhecimento. É, Deus. Aleluia. E o Salmo 136, o próprio vai trazer novamente a história de Israel, quando estava lá no Egito e como o Senhor os libertou. E vimos e olhamos para isso e vemos, não Israel, não seus esforços, mas olhamos para a história de Israel e vemos as misericórdias do Senhor. Aleluia. As misericórdias, por isso que o Salmos 36, ele traz para nós, para olharmos para a nossa história e não vermos nós, mas vermos as misericórdias do Senhor na nossa vida. E entoarmos o cântico, porque os primeiros versículos do Salmo 36, ele não começa com as obras que Deus fez para com Israel, não. Ele convida todos a louvar a Deus em reconhecimento que Ele é o Deus dos deuses, soberano. Isso está falando da soberania de Deus, que assim como Israel reconhecia outros deuses, Ele nos convida a reconhecer o Senhor como o único e suficiente Deus, porque fora dele não há, jamais haverá outro Deus igual a Ele. Glória a Deus. É, papai. Por isso no versículo 2 diz: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Diante, irmãos, de tudo que nós já vivemos a parte de Deus e daquilo que já alcançamos a parte dele, e assim como diz o Salmos, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Que daremos nós ao Senhor por tantas inúmeras vezes. Só que às vezes a gente recebe tanto que às vezes a gente para e não traz para Deus o reconhecimento de que foi Ele que fez. E a gente para e esquece que foi a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Em tudo a gente precisa louvar a Deus e se lembrar que seja a mínima coisa que Deus fizer sobre as nossas vidas, vai ser a misericórdia dele. É, Deus. Não merecíamos, mas a graça, favor imerecido, misericórdia. É, Jesus. Aleluia. Misericórdia é Deus se compadecendo de nós mesmo que a gente não mereça. É Deus fazer por nós e pela humanidade o que a humanidade não merece, por causa dos seus pecados, mas por causa da sua graça, do seu amor. Ele fez por nós. É, Deus. Aleluia, Jesus. Isso é gratificante, irmãos. É não dizer: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Eu não merecia, mas o Senhor tem me amado, mesmo diante das minhas falhas. Porque assim como dizem Lamentações, Lamentações 3:23, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Grande é a fidelidade de Deus, e por mais que a gente permaneça infiel, Ele continua sendo fiel. É, Deus. Aleluia. Olha que Deus, irmãos, que nós servimos, que levantamos os nossos olhos para os montes e reconhecemos a grandeza de Deus,
reconhecemos o favor dele, o amor dele para conosco, e que cresça em nós esse sentimento de gratidão a Deus por perdoar os nossos pecados por intermédio do Senhor Jesus, por nos purificar com o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado, toda impureza, e nos ainda fazer uma promessa, a vida eterna, e um dia nos encontrarmos com o Senhor face a face. Olha que honra, olha que privilégio o Senhor fez para conosco, de sermos alcançados pelas bênçãos celestiais e sermos participantes da morada celestial por intermédio de Jesus, que é a ponte que nos liga a Deus. Antes estávamos afastados e havia uma parede em nossa frente que nos separava de Deus, mas por suas misericórdias o Senhor enviou o seu único Filho para derrubar a parede que nos separava e em reconciliação trazer de volta nós para uma aliança com Deus. Ora, de modo não tínhamos, e os irmãos antigamente não tinham o direito de entrar no Santo dos Santos, mas de uma vez na cruz o Senhor rasga o véu de cima a baixo, e nós temos o direito hoje de entrarmos na presença. Onde estamos com Deus em comunicação, de ouvirmos a sua voz, Deus poderoso, aleluia. de estarmos junto a Ele. E isso é que nos move em esperança, que podemos ter a certeza que nós, a cada manhã, e assim como diz o Salmo, deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ao abrirmos e levantarmos os nossos olhos, temos a certeza que o Senhor está dando uma oportunidade de nós fazer o que nós não fez ontem, o que nós não fez lá atrás. Ele está dando uma oportunidade para nós que já aceitamos a Ele, e também para aqueles que ainda não se entregou para Jesus, de se arrepender dos seus pecados, para que assim obtenha também a vida eterna, que é gratuita. Mas muitos preferem o salário do pecado, que é a morte. Mas o Senhor tem vida, e vida com abundância para o seu povo. E o Senhor nos fala nessa noite: novas são cada manhã. O novo de Deus a cada manhã, sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre os nossos inimigos, sobre aqueles que nos odeiam, sobre a humanidade. É a misericórdia dele se renovando para dar mais uma chance para o homem e a mulher de se voltar para Deus, e assim como Israel, reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro e não se dobrar a outros deuses, mas se voltar para o Senhor, o reconhecendo como o único Deus, Criador dos céus e da terra, que fora dele não haverá, jamais existirá outro além do nosso Deus. Ele é único e não divide a sua glória com ninguém. Aleluia a Deus. Ele não divide a sua glória com outros deuses, não. É dele, para ele e por ele. Tudo a ele. Honra, glória, exaltação, louvor, tudo a Deus. Ao único Deus verdadeiro, que tem nos sustentado e que proporcionou para nós, por causa das suas misericórdias, de estarmos desfrutando desse banquete que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.